Boa noite, amada igreja. Pela escala, como diz o pastor, hoje eu vou trazer a mensagem sobre família, que é o mês da família. Peço, amados irmãos, que abram suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128. Aqui ele tem o título, é um cântico de romagem, tem o título Temor de Deus e Felicidade no Lar. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra do Pai. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como o rebento da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Santo, Santo, poderoso Deus, nosso Pai, neste momento peço a tua direção, Pai, da tua palavra. Esteja comigo, me direcionando no meu falar, no meu agir, Pai. Abençoa, amados irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam vir. Só esteja também abençoando suas vidas e direcionando. Agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Poder sentar, amados. Tá? O tema dessa minha mensagem é: a família que teme ao Senhor é verdadeiramente feliz, né? Como é o mês da família, estamos falando sobre família. A família que teme ao Senhor, mano, ela desfruta de várias bênçãos, principalmente as bênçãos espirituais, emocionais e relacionais. O Salmo 128, ele nos ensina muita coisa, porque ele apresenta um retrato da família, a família que teme ao Senhor. Ela experimenta verdadeiras felicidades, não aquela felicidade que o mundo mostra, mas sim a felicidade que o nosso Deus nos mostra. Porque neste mundo que nós temos hoje, né, a família está sendo muito destruturada, muito desvalorizada. Então, nós temos que estar atento para isso. Principalmente, nós devemos seguir o que nosso Pai Celestial nos manda, né? Principalmente os princípios bíblicos que ele nos ensina, né? Em certos momentos, nós erramos muito, tentando mostrar... Obrigado, irmão. Tentando fazer a nossa estrutura familiar por nossa conta própria, pelo nosso próprio esforço humano. Não pedimos direção do Pai. Quando nós pedimos a direção do Pai, Ele nos mostra a maneira que nós devemos agir para nós termos uma família estruturada. Aqui diz no primeiro versículo: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Olha, bem-aventurado, como é bonito, né? O Senhor, Ele nos mostra que nós temos que ser felizes em temer. Porque temer o Senhor não quer dizer ter medo, mas sim temor, reverência e respeito ao Pai. Principalmente quando nós estivermos aqui na casa de Deus. Principalmente quando estiverem pregando a palavra de Deus. Temos que respeitar e ter reverência. Principalmente não estar se levantando, não estar saindo, não estar conversando. E sim prestando atenção na mensagem que está sendo explanada. O Salmo, ele mostra uma família que é bem estruturada e abençoada. Ele busca nos mostrar vários conselhos, várias maneiras de agirmos. Ele também nos revela a felicidade familiar que começa no temor de Deus. Quando nós temos temor de Deus, nós vamos receber as bênçãos celestiais do Pai. E com isso, amados, nós temos que nos dedicar mais à obra do Senhor, nos dedicar com amor, não com
para agradar homens, e sim para agradar a Deus, né? Porque se nós estamos fazendo tudo por amor ao Pai, Ele vai ver que a gente está fazendo de coração, não simplesmente para agradar o pastor. Eu vou fazer aquilo porque eu vou agradar o pastor, vou fazer aquilo para agradar a irmã. Não, temos que agradar Ele, somente Ele. Então, uma família bem estruturada, ela tem grande progresso. Ela vai ter uma família firmada, uns filhos bem educados, bem respeitosos, e principalmente que nós devemos ensinar aos nossos filhos a ter temor a Deus, tá? Não devemos dizer, tu vai para a igreja por isso, não. Para ele ter temor e amar a Deus, para ele, quando ele crescer, eles vão ter o mesmo caminho que os pais temos. Por exemplo, nós, quando nossa filha era pequena, a Joana era muito dura com ela para ir para a igreja. Às vezes ela não queria ir, e às vezes quando ela chegou até na faixa de quase 15 anos, mas ela ia chorando, mas ia, porque nós estávamos servindo ao Senhor, e a Joana fazia ela ir. Ela chegava dentro da igreja chorando e saía sorrindo, porque o inimigo fazia de tudo para a gente não levar ela, mas não, você vai para a igreja. Tinha uma irmã que dizia para ela, Janiele, tu só chega chorando, mas tu sai tão alegre daqui, que maravilha. E hoje em dia eu agradeço a Deus por isso, pelo que a Joana, principalmente como mãe, fazia. Hoje em dia, ela faz com a nossa neta, que maravilha, porque graças ao bom Senhor, a nossa neta está sendo criada nos caminhos do nosso Deus. E ela, pelo que a gente vê, ela também ama muito a Deus, porque o que ela, como uma criança de 4 anos que vai fazer 5, eu fico admirado com ela, a sabedoria que Deus deu a ela. Ela consegue, ela não lê ainda, mas consegue decorar versículos. E quando chega num dia de sábado, que é no ANSI, que tem as provas, ela responde todos os versículos que ela decora. Às vezes decora 2, às vezes decora 3. E graças ao bom Senhor, sempre ela está sendo como destaque. Então, amados, com esse salmo, nós temos, assim, eu pesquisando, o Salmo 128, ele é um canto de romagem, né? Isso era quando os israelitas que iam adorar a Deus, eles saíram das suas cidadezinhas, eles só adoravam mais em Jerusalém. Então, quando eles estavam a caminho indo para Jerusalém, eles iam entoando esse cântico, o Salmo 128, e o cantando com alegria, louvando ao Senhor e adorando, né? Então, nisso aí, eu pesquisando, tirei 5 lições para uma família que é abençoada por Deus. A primeira lição é a família, a felicidade da família começa no temor do Senhor. No temor do Senhor. O versículo 1 ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor. Então, a família, o homem que da família que teme ao Senhor, ele já é abençoado. E o temor, como eu já falei, ele não é um temor de medo, mas sim de reverência e respeito ao nosso Pai. Isso serve como base à família, para ela ser forte e ter uma afinidade uns com os outros, ter comunhão, ter amor, ter amizade. E não somente aquela medo do pai. Quando eu vou falar isso, que antigamente era assim, o pai da gente gritava e a gente obedecia. Olhava, eu só tinha medo do olhar do meu pai. Eu nunca apanhei dele, levei um tapa. Mas esse tapa que ele me deu foi para me respeitar ele até o dia que Deus levou ele. Ele levou ele com 74 anos. Foi um tapa que eu atravessei, acho que um salão daqui mais ou menos. Era tauba, no interior era tauba, né? Só que a mamãe passava o diesel, o bicho ficava liso. Eu passei a primeira vez conversando com meu tio, eu passei na frente. Na segunda, quando eu voltei, eu só sentia o tapa. É assim, mas eu respeitava ele. E até hoje eu ainda falo dele assim para as outras pessoas, com amor, porque com isso ele me ensinou a ter respeito. Tanto a ele, como aos meus parentes mais velhos, e hoje em dia eu respeito os mais velhos. Pode ter a minha idade, mas eu respeito. Então, a família, a primeira lição, que é a felicidade da família, começa no temor do Senhor, né? Então, por isso que nós temos que ter temor a Deus. A segunda lição
É a obediência a Deus traz estabilidade no lar. A obediência a Deus traz estabilidade no lar. A parte B do próprio versículo 1 diz: e anda nos seus caminhos. E anda nos seus caminhos. Isso é tipo assim um mandamento. Nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Porque nós andando no caminho do Senhor, nós vamos fazer a vontade de Deus. E devemos, além de fazer, devemos praticar essa vontade. Para nós termos uma família estruturada e uma família que vive os princípios bíblicos. Quais são esses princípios bíblicos mais importantes? São o quê? Perdão, o diálogo dos parentes, a fidelidade, a justiça e o principal, o amor de um para com os outros. A terceira lição, amados, é o trabalho abençoado sustenta a família. Né? O trabalho abençoado sustenta a família. O versículo 2 ele diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, e feliz serás, e tudo te irá bem. Do trabalho de tuas mãos comerás. Olha só, nós devemos trabalhar, mas se nós não trabalharmos com a bênção do Senhor, o nosso trabalho não é vão. Nós podemos nos esforçar de todas as maneiras, mas o que nós vamos ganhar não vai valer quase para nada. Ou vai aparecer uma doença, um problema, isso e aquilo. Então, com o trabalho, nós sendo abençoados por Deus, nós vamos ter grandes coisas na nossa vida, principalmente porque nós estamos seguindo os caminhos que Ele nos deixou. Porque nós devemos ter obediência para com o Pai Celestial. A terceira lição é o trabalho abençoado sustenta a família. O trabalho abençoado sustenta a família. No versículo, ele continua, né? Do trabalho da tua mão tu comerás. E feliz serás e tudo te irá bem, olha aí. E feliz serás e tudo te irá bem. Então, nós trabalhando com a bênção do Senhor para nós iremos bem e tudo será para nós bom. Nós teremos bom proveito em tudo. Porque Deus ele vai valorizar o nosso trabalho, Ele nos dá provisão e principalmente Ele nos sustenta em tudo. Porque muita gente, não, se eu não trabalhar, eu não me sustento. Porque o Pai, Ele, na palavra dele, diz que ninguém passará, como se diz, necessidades. Ele sempre vai nos prover. E eu tenho essa experiência própria, graças ao bom Senhor. Eu sou uma pessoa que graças a Deus, sou abençoada por Deus, porque desde quando eu comecei a trabalhar com pintura, eu nunca saí atrás de trabalho. Deus me proveu uma bênção, que eu trabalhava com umas pessoas que eles eram assim, eles gostavam bem de explorar eu e outro pintor. Mas nós sempre estávamos ali, trabalhando, dia a dia. E um dia, essa pessoa me indicou para fazer um serviço na casa desse, até hoje, há 26 anos que eu peço serviço para essas pessoas. Me indicou. E de lá, graças ao bom Senhor, fazendo trabalho para essas pessoas, para esses dois rapazes, eu fui conhecendo o mercado e fui tendo contato. E hoje em dia, quando eu estou, às vezes, não tenho trabalho em casa, eu digo, Senhor, será que eu vou passar? Menos espero, o telefone toca. E eu agradeço muito a Deus por isso. Porque eu procuro ser fiel nas minhas coisas que eu faço, principalmente nos meus dízimos, né? Eu procuro sempre estar ali, devolvendo, como muita gente diz, pagando, não, é devolvendo o que Deus me deu, né? A quarta lição, irmãos, é a família frutífera é resultado da presença de Deus. A família frutífera é resultado da presença de Deus. O versículo 3 ele diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como um rebento da oliveira à roda da tua mesa. Olha, a videira todo mundo sabe que é uma árvore que é a uva, né? Então, a uva, quando dá fruta, ela dá muitos. Então, se a mulher é que nem uma videira, ela vai dar muitos filhos
para o marido, né? Dentro de sua casa. E os filhos ao redor da mesa, eles são como rebento. O rebento é o quê? É os brotos, os galhos que nascem. E a mesa aqui que fala, ele representa a direção divina de Deus. Ali Deus está no centro ali. Então, o Salmo ele descreve a esposa como uma videira e os filhos como uma planta de oliveira, né? E essas imagens elas representam uma grande contribuição para a família, a prosperidade, a felicidade, a comunhão e a frutificação. A família que é frutífera, ela é aquela onde existe o amor, existe o respeito, a comunhão, a amizade e principalmente, como se diz aqui, a frutificação. Para nós termos todas essas bênçãos, nós temos que temer ao Senhor, ter temor a Deus. A quinta lição é a bênção da família alcança gerações. A bênção da família alcança gerações. E o versículo 6 diz assim: vejas os filhos de teus filhos, pai sobre Israel. Quando ele diz, veja os filhos de teus filhos, quer dizer, nós seremos abençoados em ver os nossos filhos crescerem, os nossos filhos darem neto, e se Deus permitir, ainda ver os nossos bisnetos. Não sei se eu vou ter essa honra, Deus vai me dar essa honra de ver a bisneta, mas eu peço a Deus que pelo menos eu veja a minha neta nos caminhos, servindo a Ele, como ou uma missionária, ou como importante é que esteja servindo a Deus, nos caminhos dele. Isso que eu peço a Deus e a Joana também, sempre quando a gente está em oração, é isso que a gente pede. O Salmo, ele termina falando sobre esses filhos dos filhos, que serão bênção para nós. Isso é muito importante, muito maravilhoso, porque ele não fala só do presente, mas sim lá no futuro. É uma família que vai ser firmada em Deus, ela deixa um legado espiritual muito grande, muito maravilhoso, né? Porque os filhos dali, se eles derem continuidade, vai ser por gerações a família que teme o Senhor. Então, para concluirmos essa reflexão, o Salmo 128 ele nos ensina que a verdadeira felicidade familiar está na presença de Deus. O lar que teme ao Senhor, ele experimenta provisões, alegria, harmonia, esperança, tudo isso para o futuro das gerações que virão. Se desejarmos uma família abençoada, precisamos colocar Deus em primeiro lugar, no centro do nosso lar, e andarmos nos seus caminhos, cultivando o que Ele nos manda fazer, principalmente em temendo a Ele. O que nossas casas precisam é que as nossas casas sejam marcadas pelo temor do Senhor e cada um de nós, cada dia mais, venhamos ensinar os nossos filhos e principalmente falarmos do amor do Pai para os nossos irmãos e familiar mesmo, que é aqueles que ainda não têm Cristo no coração, e para aquelas pessoas ainda que não conhecem verdadeiramente o Senhor. Porque aí nós vamos ter uma felicidade maravilhosa, prolongada, porque Deus ele nos dá essa promessa: bem-aventurado o homem, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, porque seremos felizes e nós vamos deixar vamos deixar nosso legado para os nossos familiares que têm Cristo também no coração, que possam também seguir o mesmo legado que nós temos hoje em dia. Por exemplo, quando eu não conhecia Cristo, eu achava que eu era feliz. Só que não. Depois, verdadeiramente, quando eu conheci Cristo, que eu vi que era a felicidade. Porque a minha felicidade era curtir, brincar, dançar, fazer isso, fazer aquilo. Para mim era felicidade, mas não era. A Joana se converteu. Foi 5 anos depois que eu me converti. Aí o pastor me deu uma Bíblia, onde ela congregava. Aí ela botou o versículo na Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Aí eu disse, que verdade é essa? Que verdade é essa que eu vou conhecer? Mas Deus tinha
algo para mim. A gente morava aqui no Piorini, ele nos tirou daí e jogou lá para Aliança. Em primeiro lugar, nós viemos de um bairro bom, maravilhoso, tinha uma casa bem estruturada, uma casa boa, na Alvorada 3. Viemos para o meio do mato, Piorini estava começando, nem água nem luz tinha, era tudo no gato. O gato da nossa casa dava quase 1 quilômetro de distância. Aí o pessoal disseram que nós era loucos quando nós saímos da Alvorada para vir para aí. Que vocês saem da cidade para ir para o meio do mato? Mas aí, esse meio do mato foi onde a Joana conheceu Cristo. De lá, mais para longe, aliança com Deus, outro bairro mais distante. Porque Deus tinha lá no Alfredo Nascimento, na igreja Peniel, onde eu fui conhecer Cristo. E eu agradeço a Deus por isso. Então, lá quando eu conheci Cristo, que eu vim conhecer, aprender o que queria dizer aquele versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque foi lá que Cristo me salvou, lá que Cristo me libertou desse mundo que não tem coisas boas, né? E eu agradeço a Deus muito por isso, amados. E quero agradecer também por mais uma oportunidade que Deus venha abençoar cada um de nós, como pregadores, dando direção às nossas vidas, em tudo. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, obrigado por esse momento aqui, Pai. Obrigado pelas tuas palavras que o Senhor deixou para mim, Pai. Que eu venha cada dia mais me dedicar e aprender mais e mais de Ti, Pai. Abençoa cada um dos irmãos, abençoa essas crianças que chegaram, Pai, dá direção às suas vidas, que também elas um dia venham estar Te servindo com todo amor, todo carinho e todo temor. Em nome de Cristo Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado.